Olá! Na aula de hoje sobre Idade Média falaremos sobre a África. Clica! A África. Não é só Tarzan e Rei Leão, não é mesmo? Estudando a Idade Média, que vai de 436 a 1453, né? Está entre a Idade Antiga e a Idade Moderna. Algumas características da África. É o terceiro maior continente. Aqui temos em verde a América, aqui em laranja a Ásia, que é o maior, a Europa em vermelho, a Oceania e nós temos azul aqui a Antártica, que ficou de fora da bandeira olímpica. Características geográficas. Então nós estamos vendo aqui no mapa o relevo da África, a parte verde é a parte mais ao nível do mar e quanto mais marrom nós temos aqui destacado então as grandes elevações, as montanhas, né? Lá em B30 ou sexto ano estudamos que é dessas montanhas aqui do nordeste da África que surge um dos maiores rios do mundo, o Nilo, né? Que vai desaguar aqui no mar Mediterrâneo. Por causa dessa geografia bem variada, né? Muitos altos e baixos, nós podemos ter na África frio de montanha até um clima mais desértico. Podemos ter florestas bem densas e estepes. Então, se observarmos aqui a mudança do mapa, estamos vendo aqui os principais climas da África. Nós temos um clima bem tropical, parecido aqui com o Brasil, né? Por isso nós temos aqui muitas florestas na África. Aqui nós temos o deserto, o maior do mundo, que é o chamado Saara. E nessa zona entre o clima tropical de mais floresta e o deserto, nós temos as estepes, que nós vemos aqui nessa cor marrom e que também tem aqui, antes de chegarmos no mar Mediterrâneo, que o clima é justamente o clima mediterrâneo. Por isso, duas palavrinhas do árabe, né? Saara, que significa deserto, o maior deserto do planeta, e o Sahel, que significa borda ou franja, que é justamente o clima de transição, as estepes, entre o deserto e a floresta do clima tropical e equatorial, que aqui também aparece. Neste mapa apontamos algumas características econômicas da África. Aqui na região do Saara, esses pontinhos indicam oásis, que são justamente pontos d'água no meio do deserto e que são importantíssimos para os povos que transitam por aqui. São paradas importantes para abastecer, descansar e até mesmo morar, no caso de oásis maiores se transformando em vilas e cidades. Aqui, onde o clima é tropical, a cultura agrícola é bem parecida com o que se planta aqui no Brasil, ó. Algodão, amendoim, cacau, café, cana-de-açúcar, certo? Esta variação, né, de climas e relevos faz com que atividades agrícolas se concentrem mais nessa parte de baixo e aqui nós teríamos atividades comerciais, né, que ligariam então o que é produzido nesta parte da África, trazendo também, né, produtos que vêm da Europa e da Ásia, com a parte que se produz mais ao sul da África. Logo, nós temos também na África os metais preciosos. É claro que no mundo medieval o que interessava e que era explorado era o ouro, que está aqui mais ao sul da África. Eles ainda não tinham conhecimento do diamante. O cobre,
que misturado com o estanho dá o bronze, que era muito usado na Idade Média como matéria-prima de ferramentas e armas. O ferro, que é desta região aqui, também para ferramentas e armas. E se compararmos então com o mapa anterior dos alimentos, a gente vê que esta zona agrícola também tem, ou na Idade Média, também já servia como fornecedor de matérias-primas importantes, que é o ferro, e que servia então também de corredor comercial da onde vinha o ouro mais do sul. E além das características físicas, nós temos características sociais. São muitos povos que vivem na África. São mais de 100 etnias e que antes de se inventarem as fronteiras dos países, elas viviam localizadas como este mapa mostra. Ou seja, muitas culturas diferentes, interagindo comercialmente ou por guerra, e que depois serão obrigadas a conviver no mesmo espaço. Imagina que esse quadradinho aqui no nordeste da África vai virar o Egito, por exemplo, com diversas etnias, mais os árabes que a partir da Idade Média vão chegando. E sem contar que lá na Antiguidade, gregos, romanos, persas e hititas também já tomavam conta, tudo por causa do rio Nilo e das suas poderosas terras férteis. Então, na Idade Média, essas etnias, elas estão, como eu já falei, interagindo ou por casamento, ou por guerra, ou por comércio, ou por tudo isso ao mesmo tempo. E nós vamos nos deter para estudo nas duas principais etnias. Os povos bantus, né, que na verdade são várias etnias, né, mas que têm uma mesma origem, que nós chamaremos de bantus, e os sudaneses, que está aqui mais próximo do Sahel, e que também são chamados povos iorubás. Mais uma divisão geográfica na África em duas. Só que não é uma divisão no meio do continente dizendo África do Norte e África do Sul. É dividindo bem no Saara ali e dizendo que ao norte ficaria a África branca, na verdade uma África não negra, né? Seria o mais correto, e abaixo a África negra. Ao norte nós teríamos, né, uma África de deserto, de Mediterrâneo, com muita influência árabe, como está aqui. Tanto é que hoje, né, a maioria desses países que aqui estão, o idioma oficial é o árabe, e a religião mais praticada é o islamismo. E não é a etnia negra a maioria da população. Já na África subsaariana, né, abaixo do deserto, que é onde tem o clima mais tropical, equatorial, nós teríamos a chamada África Negra, que a imensa maioria da população é de etnia negra, com elementos culturais e religiosos próprios destas etnias, como nós vimos no mapa anterior, mais de 100 etnias na África, a maioria está na chamada África Negra. Clima, relevo, etnia. Essa foi a primeira parte para nós conhecermos a África. Na segunda parte, a gente vai ver o comércio na Idade Média, lá na África. Até mais!